Graça e paz, irmãos. Graça e paz, Igreja do Avivamento. Estamos aqui para o nosso segundo episódio do podcast Moriá. Como você já sabe, a gente está contando a história do nosso ministério para que você, que chegou mais recentemente, possa conhecer de onde nós viemos. E hoje nós vamos conversar com um casal que provavelmente você já conhece, mas nós vamos conversar sobre a adoração. Então, a gente está aqui com a pastora Paula, que é do MIM Campo Grande, e o pastor Serginho, que é líder do Ministério de Adoração aqui da sede. Sejam muito bem-vindos. Quero agradecer por vocês estarem aqui, né? E que a nossa conversa seja muito produtiva. Obrigada. Queria dar um tempinho assim para vocês se apresentarem, darem um oi. Quem quiser começar. Pai. Pastora Paula. Então, olá, gente. Eu sou a pastora Paula, como conhecem, em Campo Grande. Estou feliz por estar aqui, agradecida e honrada por esse convite. A gente é que tá por você ter vindo. Serginho. Eu sou o pastor Serginho, sou líder do Ministério de Louvor. Também coopero com teatro, mídia e um pouquinho aí de tudo, né? Acho que é isso. É isso aí. Então, a gente está aqui para conversar sobre adoração, mas eu sempre gosto de começar perguntando assim como que a pessoa conheceu a Jesus, porque existem diferentes formas de a gente conhecer o Senhor, né? E eu acho que isso mostra um pouquinho, conta um pouquinho da história de vocês individualmente. Então, Serginho, como que você conheceu Jesus? Serginho, a intimidade é porque, né? É difícil ficar chamando de pastor Serginho. Para quem não sabe, ele é meu esposo. Te amo, amor. Vai. Então, como eu conheci Jesus, eu tinha um grupo de pagode, eu era do mundão, tocava samba, a gente tinha toda uma história de já a música lá em casa desde berço, né? Então, assim, já meus pais sempre foram envolvidos com música, meus irmãos tinham um grupo de samba lá no quintal. E a memória que eu tenho é de música desde sempre. E aí, um belo dia, assim, a gente já tinha rodado um pouquinho na estrada aí, né? E aí, quando a gente foi, o nosso sonho era gravar um CD. E aí, quando a gente gravou o CD, acabou de gravar o CD, né? Ia colocar a música na rádio, aí o meu irmão, Marquinhos, se converteu, que é o baterista daqui da igreja da sede. 2, né? E aí eu fiquei com muita raiva dele e tal, e a gente, cara, agora a gente ralou pra caramba à noite, e agora que a gente está tentando começar uma carreira de fato, né? Parece que agora que as coisas vão começar, e ele saiu, e aí eu briguei com ele, falei com ele, né? Fiquei muito chateado, e aí ele falou, cara, chegou a minha hora e vai chegar a sua hora. Aí eu tomei aquela palavra, aquele impacto assim, né? Mas não queria. Mas não passou nem um ano, cara. Acho que foi assim, uns 3 meses depois, eu já estava lá na igreja, me converti. Tem toda uma história do processo, mas me converti e aí fui participar juntamente com eles lá do Ministério de Louvor, né? Que eu já tenho essa coisa da música. E aí fui direcionado para uma célula. Só para entender assim, você teve seu encontro com Jesus na igreja, num culto? Foi num culto. Eu estava lá no culto. Eu fui convidado várias vezes, meus irmãos, como eles já tinham ido primeiro, o Duda, né? Que hoje está em outra igreja, mas era daqui. Sempre me chamava, ele foi o primeiro a se converter. E ele sempre me chamava para ir para a igreja e tal. E como a gente sempre dá aquela velha desculpa, ainda não chegou meu tempo, hoje não, deixa para a próxima. E um dia eles me chamaram, o Duda e a Silvana me chamou, e aí, tipo, aquela luta para sair de casa, sabe? O culto acho que começava às 6 horas, eu cheguei na igreja às 8 horas, para ter noção, assim. Eu comecei a me arrumar e ainda não tá bom, não tá isso, não tá aquilo. Eu cheguei na igreja, já estava no apelo. Assim, o pastor, né, o nosso apóstolo, ele estava no apelo, estava tipo assim, ele falou mais um pouquinho e entrou no apelo. E quando ele entrou no apelo, começou a falar coisas que pareciam ser da minha vida.
E eu falo assim, cara, não é possível, meus irmãos sabiam que eu vinha, e aí contou pra ele, ele tá aí falando pra todo mundo aqui no microfone coisas da minha vida. Então, só por causa disso, eu não vou dar o braço a torcer, e fiquei relutante lá atrás. Só que, do nada, né, ele começou a falar coisas que só eu e Deus sabia, coisas que ninguém sabia. E o pastor começou a falar, e eu falei, cara, isso aqui meus irmãos não sabem. E nem o apóstolo sabe disso. Então, assim, cara, Deus está falando comigo. E aí fiquei ali atrás, agarrado, né, na grade. No Templo Menor tem uma gradezinha, né? E eu fiquei agarrado e comecei a pensar um monte de coisa. Tipo, cara, vou passar mal vergonha. Aí eu olhava pro lado, vi um monte de garotinha. Eu falei, cara, vou passar mal vergonha aqui. E aí eu comecei a lutar, porque eu já tinha tomado a decisão no meu coração, mas eu não conseguia andar, não conseguia dar um passo. E aí, o que aconteceu? Eu falei com Deus, eu comecei a guerrear. Hoje, com o entendimento, né? Eu guerreando por mim ali. Falando, Deus, eu já tomei a decisão no meu coração, mas eu não consigo ir. Eu tô tentando aqui, minha perna parece que está presa, parece que tem alguém segurando minha perna. E tipo assim, de fato tinha. E eu não consigo dar um passo. Se o Senhor me fizer dar um passo, eu vou lá na frente. E aí eu consegui dar um passo. E era aquela sensação de se lançar no abismo, assim, sabe quando você vai pular em alguma coisa, vai pular na piscina de uma altura muito alta, de uma altura alta foi ótimo, né? De uma distância muito alta, e aquele, uau, cara, e agora? Não dá mais para voltar. Só que eu ainda pensei em voltar. E quando eu pensei em voltar, foi como se eu sentisse um empurrão nas minhas costas, assim. Vum! E aí eu fui, aí parece que as amarras saíram. E eu já saí chorando, sem explicação. Já cheguei no altar chorando. Mas é um se lançar assim no desconhecido mesmo, né? Porque a gente já está na caminhada, a gente já sabe o que acontece. Mas quando a pessoa está chegando, verdade, é diferente. E para você, Paulinha, como foi? Então, para mim, eu relutei muito porque eu não gostava de crente, né? Não gostava de crente, eu venha de família que era muito misturada, e a minha avó era cristã. E eu ia na igreja, aceitava Jesus, mas era muito criança, muito inocente, não tinha. E uma certa vez, eu passava aqui, quando eu morava aqui ainda, e aí um missionário, aquele homem foi quem me ganhou para Jesus. Ele insistiu em mim, né? Eu falo isso. Missionário Raul, eu perdi o contato, não tenho, missionário Raul. E aí, ele, todas as vezes que eu passava com o Jonathan, ele me parava, evangelizava, liberava uma palavra sobre mim, me convidando para entrar. Eu olhava para ele, sabe, estou muito petulante, achando que era dona da razão, mas o Senhor já estava me quebrando e eu nem sabia. E aí, um certo dia, eu falei assim, eu acho que eu vou lá naquela igreja. Aí todo mundo ficou olhando, né? Tinha umas coisas muito feias sobre os meus lábios ainda. Então eu falava assim, eu vou, mas eu vou chegar lá, eu vou fazer assim. E aí fui arranjar roupa, porque nem roupa eu tinha. Uma roupa adequada para uma jovem e a igreja, né? E eu cheguei, me arrumei meu filho, fui. Sentei no banco da igreja. Todo mundo já ficaram com aquele sorriso, foi muito legal, porque eu lembro eu chegando na igreja e eles me recepcionando. Isso Ai, marca. Que legal. Eu acho que é por isso que uma das coisas mais importantes que eu acho é a recepção da igreja. E aí eu sentei com o Jonathan no colo e eu lembro que foi quase a mesma. Ele começou a falar coisas que só eu sabia. Algumas ele falava, não, alguém contou, isso foi dado, né, como fala hoje. E eu falei, mas eu não vou, mas eu não tinha como não ir, porque tudo que acontecia, até os louvores que eu nunca tinha escutado assim, entravam em mim de uma forma, e as lágrimas desceram, não tinha como. E você fica igual aquela criança que está... E eu com vergonha, mas não tinha como conter. Hoje eu sei que foi o Espírito Santo, que ele estava ali me abraçando, eu sinto isso, e eu falo isso até hoje. E foi assim, dali para cá foi uma longa trajetória, né?
Mas que bênção. Eu acho que talvez, ouvindo vocês, eu acho que eu sou curiosa sobre isso, porque eu cresci na igreja, né? Sim. Então eu não tive esse chegar. Parece que eu sempre estive nesse ambiente. Isso não significa que eu não tive o meu encontro pessoal com Jesus. Sim. Óbvio que todo mundo tem esse momento. Mas acho que por isso eu sou tão... me emociona muito quando eu vejo uma pessoa que nunca conheceu Jesus, ela descobrir que Jesus existe. Porque para mim Jesus sempre existiu, Jesus sempre foi meu amigo. Sim. E eu não sei como é que é viver sem Jesus. Então a história de pessoas se convertendo me emociona muito, né? O Serginho, ele já se converteu no Moriá, na antiga Igreja Batista do Parque Colômbia. Sim. E você não, né? Essa Não. história que você contou foi outra igreja. Outra Qual foi a igreja? Igreja Ana Batista. A Ana Batista. Isso. E como que você chegou ao Moriá? Então, aí foi a longa trajetória. Eu fiquei 2 anos lá nessa igreja. E Era lá- aqui no bairro mesmo? Era no bairro, né? Na esquina da praça ali, ao lado da Micron, vamos dizer assim, né? Ah, foi aquela primeira igreja lá embaixo. Eu me lembro Depois, disso. mas começou tudo na casa de uma irmã, a Aham. irmã Fátima. E ali depois passou para outra esquina. E dali ficou 2 anos, ela fechou essa igreja. Ah, tá. Foi para um outro lugar e eu fiquei sem igreja. E as meninas que estavam, na época que participaram também, foram atrás de mim. E aí que era Saranda Terra Ferida. Foi quando eu conheci o pentecostal de verdade. E aí foi... ali eu fiquei por mais 5 anos. Aí ali o Espírito Santo começou a falar comigo, dentro da igreja, que era o meu tempo de sair. E minha irmã na época, minha irmã Andréia, com meu filho, já estavam aqui. E eu era de outra igreja. Enfim, eu achava que aquilo... Bom, eles estão numa igreja, eu estou em outra. Enfim, estamos todos servindo um corpo. Mas não era isso. Quando o Espírito Santo começou a falar comigo, eu achei que era malucagem, né? Coisa da cabeça. E uma amiga ainda falou para mim, isso aí, esse é fogo de palha, você sabe, porque está todo mundo falando de encontro. Eu falei, não é isso. Deus tem mais, e eu nunca entendi sobre isso. E aí foi quando aconteceu algo dentro da igreja, um reboliço que a gente chama, e eu saí. E vim para cá para não ficar sem igreja, eu vim para a igreja, lá no antigo Templo Menor. Entendi. Já conhecia a pastora Silvia e o Serginho, que a gente se conheceu no Centro de Ópera No Popular. de Jacareí. projeto, né? Verdade. E ali onde tudo começou, eu já fazia parte da adoração desde o primeiro ministério, que era o grupo de jovens, Aham. e ali o Senhor já começou a me usar. Né? Eu não sabia nem que eu tinha esse dom, né? Sei lá como é que fala, esse chamado. E aí eu já comecei a participar tanto de uma quanto de outra, e foi assim, e aí foi melhorando quando participei. Fui uma luta para entrar no Centro de Ópera, porque só podia entrar de 18 anos, até 18 anos, eu tinha mais. Mas assim a gente revolucionou, conseguiu abrir para pessoas de mais idade. Foi quando eu comecei a conhecer um pouco mais De da área música. da música. E para quem não sabe, não conhece, né? Centro de Ópera era um projeto Projeto. que tinha aqui no bairro de fomento à música mesmo, né? Tinha A aula de, arte diversas de tinha aula de vários instrumentos, né? De Isso. canto e até balé. Dança. Né? teatro, Teatro, teve artesanato, teatro tinha casa também. de leitura também. Era muito legal. Era muito bom. Mas assim, aí a gente falou assim, porque aí eu conheci a pastora Silvia, né? E aí parece assim que saiu emoji de coraçãozinho dos olhos. Conta pra gente quem era a pastora Silvia e o pastor Daniel. Eu começo ou você começa? Pode ser você mesmo, vai Então, lá. vou pegar o gancho. Então, a pastora Silvia, no início, ela era só uma musicista que eu conheci, mas que se tornou a minha líder quando eu fiz a transição de um ministério para o outro. Aham. E aí eu fui para a adoração, eles eram da adoração, e ali onde tudo começou, no ministério aqui, Internacional Moriá, que estava fazendo a transição Exato. de tudo aquilo, né, do Batista para o Ministério Moriá. E é aí que a gente quer chegar, né? Por isso essa conversa, assim. Porque a gente teve uma transição de modelo de igreja, né? Uma igreja tradicional que se tornou uma igreja avivada com
com uma atuação mais evidente do Espírito Santo. E o altar, a adoração, teve um papel importantíssimo nessa transição, né? Porque o que mudou de mais evidente na nossa igreja foi a forma de se adorar, né? E vocês estavam aqui nesse período de transição, vocês eram daqui, vocês entraram na igreja em que ano, mais ou menos, lembram? Eu fui em 2005. Eu também. Eu também. Eu também. É porque foi muito próximo. Eu lembro que a gente começou no centro de ópera, porque você acaba voltando, né? Uhum. Então a gente começou lá, a gente se conheceu, eles tocavam percussão. Isso. E meu filho fazia parte, meus sobrinhos faziam parte, e eu fui para o artesanato. Depois eu fui para aula de canto coral. Eu lembro da sua audição. E aí fui para aula de canto coral, e ali onde tudo. Aí depois, a pastora Silvia, no caso, né? Ela dava aula em particular também, dentro lá, porque acabou, muitas pessoas saíram, e eu continuei. Que eu sempre amei essa área da música, meu Deus. Uhum. E aí você não vai só conhecer só a música, mas conhecer o Deus que está na música, né? Que a gente adora, que a gente leva a canção para ser entronizado, né? E aí foi quando a gente começou a evangelizar ele também. Por isso que eu lembro. E aí ali ele ainda não estava. Foi quando a gente começou a convidar ele para participar. Eu lembro muito disso. É que não era o meu tempo. Ou o seu coração era duro. Mas ali ele já estava vendo que era uma coisa... Tipo, elas são crentes. Mas estão aqui. Então, né? Uhum. E eu, como sempre, uma cristã meio... Isso diferente. É muito bom, assim, porque eu sempre falo que a gente mostra muito mais o evangelho pelos relacionamentos que a gente tem do que pelas pregações que a gente faz, Sim. né? E ali era um relacionamento no ambiente que não era da igreja, não tinha nada a ver com a igreja. E era uma forma de mostrar Jesus pelo relacionamento, Sim. né? E isso é muito legal. E aí, nesse período, assim, de 2005, então, a pastora Silvia, ela era líder do Ministério de Adoração, né? Sim. Mas o Ministério de Adoração, ele não era, assim, o núcleo, digamos assim, do Ministério de Adoração, né? Da igreja, ele não era só um ministério, né? Ele era um discipulado. E é esse discipulado que faz coraçãozinho sair dos nossos olhos, porque eu também era desse discipulado. Virou uma família gigantesca. Virou uma família, né? E assim, foi tão forte o que a gente viveu como discipulado de adoração, que hoje, 20 anos depois, eu tô toda arrepiada, a gente fala e o nosso coração se enche de carinho, né? Sim. E foram laços muito fortes. E esses laços, eles foram para o altar. E era assim, era o que acontecia no discipulado, ia para o altar. Era a vida, né? Eu costumo dizer que hoje, assim, eu honrei muito e honro ainda esse princípio, né? Como você falou, assim, o relacionamento, a forma como você foi acolhida. Hoje a gente naturaliza muito, né? Eu não sei vocês, mas assim, parece que é tão simples hoje o evangelho, parece que é tão simples uma pessoa se render a Cristo, né? Parece que... Só que quando a gente estava falando aqui de lá de trás, né? Cara, uma batalha espiritual, conhecer um mundo novo, algo que a gente não conhecia. A gente está tão imerso já nessa cultura, já faz tão parte da gente que Sim. Quando a gente olha para trás, vê, cara, nem sempre foi assim. É verdade. Né? E eu me lembro muito bem do dia da minha caminhada, né, da minha trajetória até o altar, e chorando sem saber o motivo, e as pessoas que me acolheram lá nesse momento, né, me lembro do Max, da Sueli, me lembro de algumas pessoas que nem estão mais na igreja hoje, mas que eram meus amigos mesmo, e que isso me deu força ajudou a caminhar, né? Tipo, cara, eu não vou ficar no mundo isolado. Meus amigos, eu tenho amigos aqui também. Uhum. E aí os meus irmãos saíram, largaram os instrumentos e vieram chorar comigo ali. E aí eu, tipo, cara, o que eles estão fazendo aqui, sabe? E, enfim, e quando a gente foi acolhido, né, pela pastora Silvia e o pastor Daniel, que se tornaram paizão e mãezona, né? Virou paizão e mãezona até hoje. E
foi um acolhimento muito nessa linha, nesse sentido, né? A gente ansiava o dia do discipulado, porque era o dia que a gente ia se reunir, ia estar junto, e a gente sabia que alguma coisa ia acontecer ali. Eu me lembro muitas histórias, se for falar de discipulado de pastor Daniel e pastora Silvia, muitas histórias, inclusive a gente se conheceu lá. Verdade. Nosso caminho se cruzou lá, né? A gente se conheceu lá, né? A minha vida mudou, aconteceu muita coisa na minha vida. Não, e esses laços Lá. de relacionamento, assim, essas amizades que foram construídas, é o evangelho, né? Sim. É o evangelho vivido. É o de casa em assim. casa, né? E era algo muito forte, assim, se formou uma amizade entre aqueles que faziam parte do discipulado e as experiências que a gente foi vivendo. E aquilo ali que a gente vivia no ambiente do discipulado, que era na casa deles, né, com manifestações intensas do Espírito Santo, assim, coisas tremendas, sabe? Que Altas horas, saí de lá várias vezes. o discipulado tinha sempre hora para começar, mas para terminar não tinha. Não, e às vezes começava, acabava em 1 hora rapidinho, ninguém ia embora. Ninguém ia embora. Todo mundo. O pavio dava brasa de novo, pegava fogo. Pegava fogo, já era. 1 hora, 2 horas da manhã. Era gente muito lá. intenso. E isso, assim, a gente viveu isso ali naquele ambiente familiar, digamos assim, do discipulado na casa. Mas isso era algo que a igreja estava vivendo também. Sim, porque com o movimento das nesse células, mesmo né? período é que a igreja estava se movendo em células, estava se formando em células. Então, discipulados estavam sendo criados. Essa foi a nossa experiência, né? Mas houveram outras experiências de discipulados, e eu acredito que tão importantes também para o momento da igreja. E aquilo que a gente estava vivendo ali, como adoração, manifestação do Espírito Santo, o falar em línguas, revelações, né? A unidade de você, sim, parece, não sei se eu sentir a maneira certa de falar, mas todos às vezes estavam nas suas casas, buscando talvez, num momento de intimidade com Deus, e quando a gente chegava, que se juntava, uma pedra se encaixava, tanto é que eu lembro de um discipulado, que a gente falou das pedras de encaixe. A pastora Silva falando que nós éramos as pedras de encaixe da igreja. E por isso que a gente tinha essa conexão, e isso é muito legal, que não pode perder. Verdade. Certo? Eu acho que até hoje isso tem que ser levado. De estar no olhar. Eu costumava falar assim, do olhar do pastor Daniel no altar com a gente. Eu não sei, porque hoje a nossa igreja não vive essa realidade de ter músicos, né, ainda. Mas de você saber, olha, se liga nisso, olha, preste atenção nessa situação, não feche o olho porque não é momento de você, mesmo sem abrir a boca para dizer alguma coisa, mas no olhar. Tinha uma comunicação. Isso é intimidade, né? É intimidade. A gente saber, sem precisar falar verbalmente, sem verbalizar, você saber o que o outro está pensando, o que o outro está sentindo. E às vezes essas conexões se davam pelos bastidores, né? Por aquilo que a gente vivia lá. E aí, tipo assim, aquele olhar de tá acontecendo, tipo, lembra daquilo? Era como se fosse isso, né? As pedras iam se encaixando e iam construindo, de fato, um altar. E quando as pedras estavam postas ali, o altar vinha ao fogo de Deus e as coisas aconteciam. Né? A ideia dessa conversa surgiu porque a gente consegue ver a importância do altar, no sentido assim, não daquele altar, não daquelas pessoas específicas que estavam ali, mas a importância que o que acontece no ambiente de altar manifesta na igreja, transborda para a igreja, né? E foi o que a gente viveu naquele momento de transição. A gente teve a conversa com os apóstolos e a pastora Selma, contando um pouco de como era o ambiente batista, e a gente sabe que a transição, o que começou a transição, digamos assim, foi um estudo do Espírito Santo. E a gente tinha muito disso, né, naquele momento. Tinha muito disso, de manifestações. Isso tudo era muito novo para todo mundo que estava vivendo aquilo. Porque mesmo, por exemplo, você veio de uma igreja pentecostal já. Sim. Eu também vim de uma igreja que já lidava com dons do Espírito Santo. Mas o que estava acontecendo em 2005 aqui
era novo, até para quem já se relacionava com o Espírito Santo. Porque tinham manifestações novas, era um derramar, parece assim, que hoje a gente clama, Deus vem. Mas naquela época a gente fazia assim, Deus derramava um balde, assim, né? Era muito... Era muito intenso. Era muito intenso, essa é a palavra. Era muito intenso. Era muito intenso. E como foi a experiência de vocês com isso? Assim, vocês lembram de coisas, de situações desse tipo que aconteceu em culto ou no altar, ministrando? Porque eu nunca ministrei, né? Eu nunca fui do altar. Eu era do discipulado levítico, mas do altar eu não era. Vocês lembram de alguma situação, algum caso que possa ilustrar isso que a gente está contando para quem está assistindo? Eu me lembro de vários. Eu me lembro da minha, do meu batismo no Espírito Santo. Eu me lembro exatamente onde, como e com quem foi. E adivinha? Pastora Silvia. Mãezona. Foi no encontro de adolescente. A gente tinha vários encontros, né? E não dava conta. A gente fazia encontro setorizado para tentar atender a demanda. Verdade. E, se eu não me engano, foi no segundo encontro dos adolescentes. O pastor Harris tinha me chamado para ajudar, para trabalhar, né? E... eu fui com ele, foi num CIEP, se eu não me engano, foi naquele CIEP ali em Caxias, que a gente fazia muito ali. E a gente chegando, eu me lembro de, tipo assim, quando a gente foi, o pessoal já tinha ido mais cedo, e aí já estava lá, tipo, desde a noite anterior, tipo, de quinta-feira, arrumando as coisas lá. E aí eu me lembro dele falando, a gente indo no carro e ele falando, cara, aconteceu uma coisa muito louca aqui, quando a gente chegou aqui, aí alguém teve a visão de que o muro do CIEP era como se tivesse rodeado de anjos. E estava naquela época de Antônio Cirilo, né? Adoração como arma de ataque, adoração como arma de defesa, encontro de avivamento, super avivamento, né? E eu me lembro que a gente estava ouvindo no carro. Se eu não me engano, foi no carro do Júlio, do Quinha, né? A gente estava indo para lá e ouvindo, né? E já chapando no carro, né? Tipo, caraca, queimando e tal. E aí, quando a gente chegou lá, alguém falou, cara, eu vi aqui, tinha como se fosse um paredão de anjos aqui. E aí eu, né, tipo, buscando, cara, eu quero ver, eu quero ter essa experiência no meu encontro, né? Em 2005, quando eu fui, um monte de gente relatando experiências de manifestação, de que viu anjo, de que viu pé disso, de que viu aquilo, de que ouviu, que Deus falou e comigo nada, sabe? Eu saí do encontro frustrado porque eu achei que Deus não tinha falado comigo. E aí, meu discipulador, as pessoas falaram, cara, não, você recebeu e tal. E enfim, e nesse encontro, a gente estava lá trabalhando e aí teve um momento de unção da equipe. E aí a pastora Silvia estava nesse momento lá, né, ungindo a equipe, e aí ela veio na minha direção. E aí quando ela veio, o que eu fiz? Fechei o olho para receber, e eu estava falando, Deus, eu tô facinho, Deus, pega eu, eu tô facinho, eu quero muito isso, eu quero viver, eu quero sentir, eu quero ter essa experiência. E aí eu senti, literalmente, uma mão muito quente, encostando na minha cabeça. E quando essa mão encostou na minha cabeça, eu perdi as forças da minha perna, do meu corpo, e eu caí tremendo e fiquei ali desfrutando de uma presença, de uma paz, de uma... não sei, não tem muito como explicar. Não tem. Desfrutando da presença. Né? Você está ali, está ouvindo, mas não está ali. Você quer até levantar. Mas eu quero, mas não queria. Não queria levantar. A gente quer, mas não quer muito. Tipo, né? sabe? Deixa eu ficar aqui. E aí, eu ali, né, na minha, recebendo, entendendo, tentando entender o que estava acontecendo, meu rosto tremendo, aquela coisa toda. E aí, quando acabou esse momento, né, que eu levantei e tal, aí fomos para outras ações. E aí eu fui conversar com a pastora Silvia, né, com a mãezona. Aí eu falei, mãezona, naquela hora, sabe quando aconteceu? Quando a senhora encostou a mão na minha cabeça e tal. Ela, o quê? Não, quando a senhora botou a mão na minha cabeça, eu não encostei em você. Claro que encostou, amor. É claro que encostou. Eu senti uma mão assim, ó. O senhor botou a mão... Aí eu falei até, tipo, foi como se fosse a mão direita, um exemplo assim, nada a ver.
como se fosse a mão direita. Ela, eu não encostei em você, eu estava a mais de 1 metro de distância, eu estava de olho fechado, eu não vi, né? E ela falou, então foi Deus que encostou em você. E aí eu, caraca, então Aí tu foi caiu Deus. no chão de novo. Aí eu tipo, caraca, Deus, foi Deus. E pronto, aí dali pra lá, pra cá, né? Falar em línguas, viver essa manifestação. Era realmente assim, para mim a palavra que a Paulinha falou de que era muito intensa, é porque era isso, né? Não é que hoje nós não vivamos experiências assim, e não é que antes do avivamento não haviam experiências com Deus. Sim. Só que naquele período foi um período de avivamento. Diferente. Foi um período de avivamento que a gente viveu. E era realmente muito intenso, né? Você quer contar alguma coisa nesse sentido, Paulinho, que você Então, lembre? eu queria contar porque o que aconteceu. Como eu vinha de um outro ministério, eu já tinha sido batizada em línguas, então. Mas a experiência do encontro com Deus, a minha vida, depois de 6, 7 anos de experiência com Deus anteriores, foi totalmente diferente. Aham. Foi algo que marcou. E eu lembro que quando eu cheguei no encontro, com muito medo, porque o meu sonho era ir no encontro. Eu queria ir no encontro porque o pessoal falava do encontro, eu queria saber o que acontece nesse encontro. Eu ficava perguntando ao meu irmão, porque eles vieram com aquele negócio de Israel. E eu falo aí, ele nunca falava nada. Ninguém falava Só me nada. deixava com mais vontade de ir. Isso é um cúmulo, a pessoa não me fala. Eu quero saber o que é isso que o pessoal vem caindo torto daquele jeito. O que virava? E eu sempre, muito, né? E aí eu falava assim, não, aquilo ali é fogo de palha, aquele negócio de ficar torto, mesmo com toda... Aham. Olha o nível, porque algumas pessoas ainda entram e ainda tem esse olhar. Tá? Aham. Eu acredito que ainda muitas pessoas que vêm novas ou pessoas que não receberam ainda o toque do Senhor, que, sabe, não atenais nos lábios, sabe, é brasa sobre a sua cabeça, sobre os seus pés, não tem e começa a dizer, isso aí é nada. Aham. Porque ainda não viveram essa experiência, mas vão viver. E aí, eu lembro que eu fui para o encontro. Fui para o encontro, chegando no encontro, um momento do encontro, lá, que eu não vou dizer, eu sei que todo mundo diz hoje, mas se quiser vai saber lá. E aí, pediu que todo mundo tirasse as cadeiras e a gente ficasse encostado, né? Livre. E eu, ainda com certo temor, assim, medo também, eu me encostei na parede. E eu lembro que eu estava descalço, estava de chinelo. Estava de chinelo? Não. Eu estava sem o chinelo, com o chinelo do lado, que meu pé estava suando muito, botei o chinelo do lado. Eu fiquei bem à vontade, quietinha ali. Quando começou o movimento, para vocês terem uma noção, a última administração. E aí, eu ali quietinha, daqui a pouco, eu lembro o Bispo Carlinho e o Gerbes. Do teu lado. Veio na minha direção. Eu já fechei o olho, eu não fiquei facinha, não. Não fiquei, não. Estava resistente. Eu estava com certo medo e eu ali, e eu falando com Deus, e eu lembro que ele só deu aquele assopro. Gente, foi uma descarga elétrica vindo do céu na minha cabeça. E eu lembro que, tipo, o Espírito Santo ministrava assim, você não perguntou o porquê do choquinho? Por que o pessoal fica de ladinho? Essa foi a minha experiência. Então, bateu, eu falo minha recamo todinho. Pum, e eu fazia do lado. O meu pé encostava, eu sentia choque desse lado. Todinho. E eu ficava... E eu começava a falar em línguas e comecei a... entendi. E eu tentava falar para ele, entendi, não vou falar mais, não vou falar. Mas eu já estava na lona. E todas as vezes que eu tentava levantar e me encostar, e eu botava os meus 2 pés no chão, a descarga vinha e o lado... Aí eu, tá bom. Eu sei, é isso. Me rendi ali no chão. Mas chorei. essa intensidade é que mostra assim que não era só para quem buscava. Não. Porque assim, antes desse período, né, como eu disse, eu sempre fui cristã. Então, assim, eu já era batizada no Espírito Santo. E o que eu fui ensinada é que nós devemos buscar o batismo com o Espírito Santo, e eu não acho que está errado. Só que nesse período não era necessário buscar. Não.
né? O facinho e a não facinha eram batizados, eram alcançados, porque tinha um derramar muito intenso. E hoje, né, 20 anos depois, eu vejo que aquele derramar intenso foi um batismo como igreja. Nós fomos batizados como igreja, porque a gente tinha uma longa caminhada depois. E ainda teremos mais, né? Então, é como se fosse um derramar de unção, de capacitação. É tipo para aquela tudo que viríamos passagem, construir. né? Levanta e come. Porque a jornada Elias, é longa. né? Elias, levanta e come. Aí Exatamente. Come. Não foi o suficiente. Levanta, come mais. E assim, hoje a gente vive daquela unção, né? Unção no sentido assim, não de poder que vai sendo gasto, mas de capacitação, de chamado. Aquele derramar foi um chamado que nos sustenta ainda hoje, né? Sim. E aí, assim, voltando para a questão de altar e tal, de adoração, de ministério, naquele momento surgiam muitas músicas, né? Assim, nós éramos levados por músicas, por ministérios, porque nós éramos uma igreja que estava nascendo no avivamento. Então, a gente tinha até uma ânsia, né? Mais ainda aqueles que vieram da Batista, não aqueles que vieram, mas como é que eu vou explicar? Aqueles que tinham mais noção do que estava acontecendo como transição, tinham uma ânsia dessas músicas novas, desse novo tipo de adoração, porque antes era inário, né? Inário e piano. Imagina, né, a diferença de uma igreja que adora com inário e piano, que não bate palma, para isso tudo que a gente está comentando aqui. Véus, bateria, óleo sendo jorrado. A gente comenta que antigamente a gente ia para congresso, né? A gente pegava a roupa mais velha porque a gente sabia que ia cair no chão. É verdade. Ia se rolar, ia ter óleo, água. Eram muitos atos proféticos, manifestação do tipo águia, leão, unção da águia, unção do leão. Sim. Era muito assim, essa unção coisa da alegria, do riso. Eu só rindo sozinho, do nada. O final do riso. Enfim, então havia essa busca por quem estava fazendo esse novo tipo de adoração, né? E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho assim das músicas que vocês viviam, dos ministérios que influenciaram essa época, como o ministério de louvor mesmo. Então, eu quando eu comecei, eu não peguei essa parte de inário, eu já entrei, já estava nessa transição, mas as músicas eram Toque no Altar, Diante do Trono, músicas que já traziam uma nova mensagem, né? E para mim, assim, eu lembro, eu conto às vezes as pessoas riem pra caramba, que eu queria ser o André Valadão, porque na época o André Valadão estava em alta, né? E aí ele falava e a unção acontecia, a manifestação lá, e eu ficava com raiva, porque eu chegava na igreja, eu fazia o Ctrl+C, Ctrl+V, e não acontecia nada, gente. Eu falava as mesmas palavras, ninguém dava um glória, ninguém batia palma, ninguém fazia nada, e eu ficava com uma raiva daquilo. Eu falava, cara, não é possível. E até o dia que Deus falou comigo, ele falou assim, se eu quisesse que você fosse o André Valadão, ou que o André Valadão estivesse aqui, eu trazia ele para cá. Eu trouxe você porque eu quero você do jeito que você é. Aquilo ali mudou minha concepção de adoração, minha concepção de participação, de ministração. E eu falei, cara, mas eu não tenho nada para entregar, né? Tipo, eu não tenho a experiência que ele tem, eu não tenho a unção que ele tem. E aí Deus continuava falando, não adianta você dar desculpa, eu quero o que você tem, o que é você. E aí eu ficava com mais medo ainda, porque, né, a sensação de insegurança, para mim era só falar, né, sim, salabim, essas coisas, e acontecia e não. E aí eu fui entendendo aquilo que Deus tinha dentro de mim, aquilo que Deus tinha colocado dentro de mim para compartilhar, inclusive o meu jeito de ser, a minha alegria, tudo isso fazia parte daquilo que Deus precisava para aquele tempo e para esse tempo que ainda, né? E aí eu comecei a ver a minha autenticidade, né? Mas assim, dessa questão de música, o que mais trouxe uma ruptura
desses conceitos, desses paradigmas para mim, foi quando teve acho que o primeiro congresso de adoração, que foi o Casa de Davi. Você lembra desse congresso? Ministério Casa de Davi, que Foi. aí veio a galera, né? Eu me lembro muito do Davi, Vitor Vieira, veio escolhi esperar. Nelson. O Nelson estava com a gente o tempo Nelson. todo, né? Consolidando. E aí eu me lembro, assim, que eles eram muito extravagantes em adoração, mais do que aquilo que a gente estava acostumado a viver, né? Com essa loucura toda, eles vieram com uma loucura muito maior. E aí eles ficavam trocando de música, sabe? Cantava tipo metade de uma música e passava para outra. E aí eu me lembro dessa... Seu nome é maravilhoso, conselheiro. Cara, eu tava tão engessado que eu falava, cara, nem rima tem isso. Eu ficava agoniado, cara, por que isso aqui é música? Por que isso é adoração? Porque eu vinha no quadradinho, né? B com A, bar. Tipo, maravilhoso conselheiro. Tá, onde é que vai vir uma palavra que rimasse? E não, nada rimava com nada. Daqui a pouco, a atmosfera do lugar mudou. Acabou, eles paravam de tocar. Verdade. E a igreja cantando, sem instrumentos, e eu, tipo assim, Como era assim? totalmente offline, né? Fora daquele movimento e olhando e tentando entender, ué, como assim? Uma música sem rima, que não fala coisa com coisa. E que é isso que a gente está vivendo assim? Eu não conseguia entender. E aí cara, destravou. Tipo, adoração não é canção, adoração não tem a ver com rima, não tem a ver com a música propriamente dita, tem a ver com o que o adorador carrega. E eles tinham essa sintonia de perceber aonde Deus estava se movendo. Então, aquela troca de música, tipo, não é essa música para esse lugar, para esse tempo, sabe? E a gente, às vezes, fazia um repertório inteiro, cantava 3, 4, 5 músicas e não acontecia nada. Música inteira, música longa. E, às vezes, eles ficavam uma música 5 minutos, sabe? 10 minutos, 20 minutos. Meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Aí, daqui a pouco, o céu abria, acontecia algo que ninguém conseguia explicar. Eu me lembro que, nesse congresso, teve um culto que acabou por volta de 1h da manhã, né? Tipo, 11 horas, 10 horas, desligou o som, desligou tudo, e esse negócio da unção do riso, as pessoas rindo dentro da igreja, as pessoas, assim, não queriam ir embora, e eu me lembro de sair de lá, tipo, 1h da manhã, saindo do culto. Como é que é isso? O culto começou 6 horas, como é que é isso, sabe? Isso, para mim, começou a consolidar aquilo que Deus estava fazendo. Então, essas músicas me moldaram muito, né? Não, você trouxe alguns elementos interessantes, assim, de coisas que eram diferentes. Por exemplo, essa questão da repetição da música, né? Repetição do refrão, essa conexão, assim, de buscar o que Deus está querendo. E uma coisa que eles trouxeram muito forte foi que o papel do ministério de louvor era diferente também. O papel do ministério de louvor, eles falavam muito que ele ficava ali até que a igreja se encontrasse, né? Porque o papel do ministro de louvor era promover o encontro do noivo com a noiva. Quando a noiva encontrava, eles saíam de cena, soltavam os instrumentos e deixavam a igreja adorando, né? Isso é algo que a gente não vê hoje, pelo menos não com a frequência que era naquele momento, né? Nesse episódio aconteceu uma ação que a gente estava acostumado a ter o controle do culto, né? Ter o controle das ações. E a gente conduzia a música, e aí depois de um tempo eu fui entender, né? Que tipo, cara, que loucura, né? Eu querer repetir, copiar a adoração de alguém e achar que Deus vai receber isso, né? Tipo, se procederes bem, não vai ser aceito. Agora você tá... Nada a ver, da forma errada. E aí eu lá... E nesse dia, nesse congresso, aconteceu uma ação que a gente estava tão acostumado a ter o controle das ações que uma pastora, na época, se levantou nesse momento. Já tinha acontecido o tal encontro, a igreja estava ali extasiada, apaixonada, se relacionando com a igreja, com o noivo, né? E aí uma pastora pegou o microfone e foi dar um direcionamento. E aí eu estava no altar com eles ali, né, de apoio, não ministrando, de apoio. E aí eles sem o instrumento na mão, e aí falou, tipo, quem é essa mulher? Aí eu falei, não é mulher não, ela é uma pastora e tal.
Aí eles, tipo, não interessa, o noivo já está aqui, ninguém mais deve se meter. Já cumprimos a nossa missão. Tipo assim, já passamos o bastão para ele, agora é com ele. Ninguém mais tem que fazer nada. E aí eu, tipo, não estava acostumado com esse movimento. Diferente. Isso marcou muito a minha vida. E outra coisa que era muito comum, né? Não sei se vocês lembram, era a gente chegar, começava o culto normalmente, mas daqui a pouco já não tinha mais banco. Tiravam-se Né? os bancos. Tirava-se os bancos, assim, e depois até tiraram os bancos definitivamente, porque eles atrapalhavam o culto, né? Porque era uma coisa muito livre, assim, muito dinâmica, né? Muito diferente dos cultos que a gente tem hoje em dia. Óbvio que não era todo culto assim, todo domingo, não. Mas era bem recorrente ser assim, né? Paulinho, para você, assim, tem algum ministério, alguma canção, alguma coisa que te lembre essa época? É como eu falei, né? Estava aqui conversando um pouquinho com ele e a gente lembrou até da Nívia, né? Nívia Soares. Foi assim, uma referência até hoje, né? E é uma mulher que vai também, assim, se entrega, que você, quando você pega isso para a sua vida, como ministro do Evangelho, você vê que você não precisa ser... ele desceu, ele veio, ele incendiou o local, agora deixa que ele faz. Infelizmente, hoje ainda, as igrejas em si, elas ainda estão levando as pessoas com mãozinhas dadas, como se fosse uma criança, que não fosse cair. É muito mais fácil você levar eles a conduzir. Não, você busca. Ele está aqui, o noivo está. Eu costumo dizer lá na igreja o seguinte, tem mais de 2 pessoas aqui? Tem. Somos uma igreja grande, em nome de Jesus, com a visão de Deus. Então eu falo para ele, se tem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele já está aqui. Agora a gente só precisa dar a ele o que ele merece, que está aqui. A gente não precisa ficar, por mais que a gente ainda está. Não, as pessoas querem que você conduza, não, senta aqui. Agora esse é o próximo passo. Ainda existe muitos crentes querendo que você ensinar o próximo passo. E desde o momento aquela música Rio, eu lembro Flávia Bocorno cantando. Flávia, aqui... Flavinha, beijo. Flávia líder, deixa fluir o rio. E o altar... No próprio DVD, ela gravando, né? O finalzinho, a música acaba, mas não acaba. O pessoal acaba, continua. Aí fica um instrumentalzinho meio misterioso, assim, de tipo... Daqui a pouco vem, ela começa a falar em línguas e volta e ganha uma... Então, assim, como... são músicas que você marca até hoje, né? Aquele que era. Era uma música de celebração, vamos dizer assim, agitada. E mesmo assim, as pessoas tinham um momento da sua adoração e impactava a igreja. E isso marcou. Sim. Marcou. Né? Eu lembro que eu não tinha muita experiência, porque como eu vinha, não era assim, né? Pô, mas deixa o fogo descer e tal. E eu não venho do inário, mas eu venho do cantor cristão, da harpa cristã. Então, mas tudo era o quê? Pandeiro. Eu não sabia tocar muito pandeiro, mas eu estava ali. E o fogo descia, não tinha como. Só quando você vem para uma música mais calma, mais adoração, mais... Você agora tem que botar... Você tem que se encontrar, como o pastor falou, nessa canção, que você não estava tão acostumado. De levar 10 minutos numa música, só que deixar fluir o rio. Como é que vai fluir? Né? E aí, uma dependência muito maior, né? Porque... E eu lembro que muitas vezes a gente no altar, sendo nível, quando outras canções, temos de toque no altar, ou diante do trono, que o Senhor usava o ministro, ou às vezes a gente até no back. Eu, como sempre, meio impossível, no back, eu queria ser... Tá lá na frente, voz principal. Quando ia, coitada, eu já via que eu estava fazendo, não sei se estava certo, se estava errado, mas eu estava ali, porque o Espírito Santo queria usar de alguma forma e fluía, né?
Sim, sim. Nunca levei puxão de orelha por isso. Se eu errei, me perdoe. Mas era uma coisa era muito um boa. tempo diferente mesmo, né? E assim, eu tenho ressaltado nas conversas de que era diferente. Não quer dizer que era melhor, pior. A gente dá saudadinha porque dá saudadinha, Sim. né? Mas assim, não é o que Deus tem para esse tempo de hoje. A gente não está falando como hoje deveria ser daquele jeito que era, não. Jamais. Porque o que Deus tem para cada tempo, existe um tempo e um modo, Sim. né, para cada propósito de Deus. Então, aquele foi o tempo e o modo para aquele propósito daquela época, de 20 anos atrás. Hoje é outro tempo. Deus tem não necessariamente um outro propósito, mas uma outra forma de alcançar o propósito dele, né? Que é que ele seja adorado por todos os povos. Tem algumas brigas que eu compro, né, em alguns lugares. Inclusive, teve uma na faculdade, eu fiz faculdade de música, e um monte de músicos, né, cristãos, um monte de crente lá. E o pessoal marretando o worship. Essa música podre, de repetição infinita, com música pobre, com 4 acordes e tal, que não sei o que, eu detesto isso, eu odeio isso. E aí eu fui e falei assim, cara, a gente precisa tomar cuidado, porque eu penso que a adoração não é pra gente. Sim. A adoração é pra Deus, né? É lógico que tudo precisa passar por um filtro, né? Pô, essa letra, quem tá cantando é bíblica, não é bíblica? É almática, não é almática, é uma música espiritual, qual é o momento, qual é o contexto, é uma música evangelística, não é. Tudo isso, para mim, faz parte dessa organização de culto, o objetivo que você quer alcançar. E aí a galera, tipo, queria só música erudita, né? Inversão de acorde e tal, aquela coisa toda. E eu falava, cara, tem seu lugar, mas eu não posso dizer que o worship não é de Deus. Porque eu sei de pessoas que tiveram suas vidas mudadas nessa geração worship. E assim, uma coisa que eu tomo muito cuidado é que, cara, a adoração é para Deus. Se for uma nota só e o coração do adorador tiver ali uma palavra só, eu te amo, eu te amo, eu te amo, e isso mover o coração de Deus, cara, não faz sentido você questionar. Aí você pega esse registro, né, em um outro momento, em um outro contexto, aí vai ficar assim, pô, não cabe, né? Mas tudo isso precisa ser avaliado. A gente não pode chegar e marretar, dizer isso é de Deus ou isso não é de Deus. Gamaliel já ensinava a gente, aquilo que é de Deus permanece, aquilo que não é de Deus passa. Cuidado para você não ser achado lutando contra Deus. Não, isso que você falou de que a adoração é para Deus, é uma chave importantíssima para a gente ir para o nosso lugar. Sim. Né? Porque às vezes a gente está assistindo o culto, participando de um culto, e a gente está ali, tipo, não, essa música, não. Não tocou meu coração. Não tocou meu coração. Não moveu. A palavra hoje não foi... Cara, o culto não é para você. Fica a dica, Alô? não é sobre você. Né? E porque, para a gente ir para o nosso lugar, porque tem vezes que pode ser que para mim aquilo não fez o menor sentido, mas a adoração não é para mim. Não é sobre mim, né? É para ele. E ele tem que receber. Uma vez, nesse assunto, eu ouvi uma crítica falando que era tudo sobre vinho novo. Ah, porque toda música agora é vinho. Porque não sei o quê. Agora a moda do vinho. E a pessoa que estava criticando foi online, assim, algum texto online. A pessoa que estava criticando, ela estava olhando para aquela coisa de vinho, que teve uma época que tinha muitas músicas sobre vinho. Né? Ela estava olhando para essa coisa de vinho como se fosse uma moda. E eu, naquele momento, eu olhei e falei assim, poxa, mas ela está encarando como uma moda do vinho. Mas isso é uma mensagem que o Espírito está trazendo para a igreja naquele tempo. Porque depende de como a gente olha. Eu posso olhar para aquilo, por exemplo, modo worship. Agora todo mundo... Eu posso olhar como moda ou posso ver como Deus trazendo. Igual teve a época da chuva. Quantas músicas a gente teve sobre chuva, gente, né? Muitas músicas, algumas ficaram até agora. A gente canta ainda hoje. Mas tinha uma época que era muita música. Os Fernandinhos fez 3 CDs com o tema de chuva, né? Faz chover, abundante chuva. E tinha uma outra? Ou foram só 2? Enfim. Era alguma coisa de rio, de água também. Mas assim, a gente pode olhar pelo ponto de vista humano, é uma moda, agora
é moda fazer música assim. Ou a gente pode olhar do ponto de vista espiritual, né? Será que Deus não está querendo trazer essa mensagem para a sua igreja e por isso tantos servos dele têm falado desse mesmo assunto? E foi o que a pastora Selma, só para fazer o link com o nosso assunto, né? A pastora Selma falou na entrevista dela, assim, ela falou assim, se Deus está trazendo esse... Porque a pastora Selma, ela era da época batista, né? Ela nasceu junto com a igreja e passou pela transição. Então, se Deus está trazendo isso, quem sou eu para rejeitar o que Deus está fazendo? E é essa humildade que a gente precisa ter diante das mudanças que vão vir. Porque hoje a gente está aqui falando disso 20 anos depois, né? Quem vai estar assistindo a gente daqui a 20 anos vai estar falando da nossa época. E de que transformações houveram. E essa humildade é necessária, né? Sempre. Né? Sempre. Faz parte. Faz parte. Faz parte. Coisa... E se a gente não estiver preparado para isso, a gente acaba sendo ultrapassado, né? E mesmo hoje eu tento, por exemplo, a das crianças eu fico muito com elas em casa. Então eu tento ensinar as minhas netas as músicas que passaram, porque elas gostam muito de louvar. Então eu tento sempre colocar para ela, ensinar para ela, ó, isso aqui passou, isso aqui aconteceu. Até na época da Daphne, da minha neta mais velha, eu falei, isso aqui foi uma música que aconteceu tanto tempo. Olha, vocês louvando ainda agora, entendeu? A unção, ela se renova, mas ela é a mesma. Só que ela só vai dando para poder alcançar o coração daquele que precisa. Então, assim, eu acredito que independente de ser erudita tem um debate agora aí que fala sobre músicas eternas e músicas modernas, né? A música para o tempo tá errado? Não tá. Eu acho assim, se a gente cantar grande é o Senhor, queremos o teu nome, é uma música para mim que ultrapassa o tempo. Não existe tempo para se exaltar. E nem denominação, assim. Todas as músicas que exaltam o Senhor como Senhor mesmo, para mim são eternas. Todas as letras bíblicas, né, músicas que a gente canta, que enaltece a soberania do Senhor, elas permanecem. E é o que você falou, não tem tempo, não tem denominação, né? Eu sou batista, eu sou assembleano, eu sou isso. Não toca em qualquer lugar. Por quê? O Senhor é o mesmo. Sim. Deus é o mesmo. A gente é que vai encaixotando, né? Colocando os nossos padrões e tipo, Deus gosta de ser adorado assim. Não, a gente gosta de adorar a Deus dessa forma. E tudo bem, né? Agora, quando eu começo a julgar, a criticar, a achar que o do outro está errado, que o meu é melhor, aí é que para mim começa a se gerar problemas, né? Porque você parou de fazer para Deus, está fazendo em busca de alguma recompensa. Verdade. E aí, se eu acho que o worship não presta e eu acho que a música é erudita, né? Volto lá em Caim e Abel, né? Cara, Deus recebeu a adoração simples do outro. Mas eu me sacrifiquei, olha aqui o que eu fiz. Tipo, mas teu coração não está aí. Eu recebi o coração, então... Você está querendo alguma coisa em troca? E algo que acho que você mesmo falou mais no início, de que a adoração não é música. Não é música. Né? A gente demorei para aprender isso. A gente restringe muito a adoração à música, porque a gente se acostumou a falar o momento da adoração é o momento do louvor, né? Mas a adoração não é música. Isso puxa o gancho até para falar de que essas transformações que a gente estava vivendo no altar naquela época, elas não eram apenas musicais. Elas eram de uma forma de viver igreja, porque foi nessa época que a gente começou a aprender sobre batalha espiritual, sobre a atuação de anjos, sobre o poder da intercessão. O ministério de intercessão era um ministério fortíssimo aqui na nossa igreja, né? Teve um congresso que o altar ficou cheio de intercessores, que a líder era meio doida, né? Dançou e tudo. Botou os intercessores para dançar. Tava eu lá com balança. E o altar lotado. O altar lotado de intercessores, né? E jovens, anciãos. Todas as idades. Então foi nesse momento que a gente aprendeu também sobre libertação pessoal, de largar o pecado, de renunciar. Então eram muitas coisas novas que alimentavam o altar, no sentido daqueles que ministram a igreja.
né? E desse período, assim, desses ensinamentos de libertação, de Neuza Itioca, que veio aqui, Neuza Itioca. né? Libertação financeira com o pastor Zeza, e depois Rapaz, pastor Newton, né? Tudo isso foi o que a gente estava vivendo como altar. Então, eu não queria restringir o altar à música, porque não era sobre isso. Era muitas coisas que alimentavam. A intercessão e o louvor, o ministério de louvor, andavam muito juntos. Pastora Cláudia, faziam na vários época. eventos, tudo e era pastora motivo para a gente Silvia. se juntar. E começou lá na casa da pastora Silvia e do pastor Daniel, porque Sim. eles eram amigos, então tramavam no bom sentido, tudo em conjunto, né? E eu acho que isso faz parte. Para mim, assim, se a gente tem um altar forte, a gente tem uma igreja forte. Sim. Para mim, a força da igreja está no altar. Se as pessoas que compõem o altar, né? Até estava conversando ontem com uma discípula e ela falando que teve um sonho, uma batalha espiritual sobre o altar. E aí eu falei assim, cara, no primeiro momento quando você fala, eu trago logo a responsabilidade para mim, para adoração. Só que o altar não é só isso, não é só ministério de louvor, sabe? O altar, ele é um conjunto de todas as ações Sim. que regem o altar. Então, ministério da palavra, ministério de adoração, música, teatro, dança, as redes, todos os departamentos que usam o altar, mídia inclusive, né? A gente está aqui no altar, proclamando, conversando, contando a nossa história de que a gente viveu, né? E para mim, se as pessoas que compõem o altar, elas são consolidadas, são firmes, são curadas, são libertas, isso vai chegar na igreja de maneira que a igreja toda vai ser uma igreja saudável, né? Sem dúvida. E, Paulinha, você viveu esse período assim de intercessão? Você teve envolvimento também com a intercessão ou não? Sim. Eu não lembro, realmente eu não lembro. Sim, porque na realidade sempre andou lado a lado. Verdade. E então eu peguei a época da pastora Cláudia, mas eu fui mais com a pastora Delma. Ah, pastora Delma. E ali, pastora Lucinha também. Então ali eu comecei, eu lembro uma vez a pastora Lucinha falando para mim uma situação que eu passei familiar e tinha uma pessoa que estava enferma no hospital. E ela falou para mim, e eu tinha um encontro para ir. E ela virou para mim e falou assim, você sabe que tudo que se levantou, ela foi até o hospital, ela e o pastor Edno, e me deram essa palavra, tudo que se levantou no hospital foi para paralisar o teu chamado. Aí eu, sabe aquele gatinho ainda? Ela é. Então, pois bem, você sabe muito bem o que está acontecendo agora? Tem uma foto sua, tanto por tanto, um pôster seu, lá no inferno, e eles estão metralhando você espiritualmente para destruir a sua vida. Eu entendi. Então, assim, ali foi o amor pela intercessão, né? Uhum. Por essa busca da intercessão. E você saber que você precisa estar conectado. Você tem que estar mesmo, sabe, joelho no chão, cara no pó, jejum. Para você ter a revelação do coração do Abba. Muito bom isso, porque isso me lembra que é outra transformação que eu acho que a gente viveu como altar. De uma postura passiva para uma postura ativa em que sentido? De autoridade. A gente, nesse período, a gente foi aprendendo, não apenas como altar, mas como igreja, que a gente tinha autoridade no mundo espiritual. Esse aprendizado sobre mundo espiritual alimentou tudo isso que a gente estava vivendo nos bastidores, né? Nos bastidores e não nos bastidores, assim, ao vivo mesmo. Esse entendimento, assim, de que eu me posiciono no mundo espiritual e eu tenho autoridade para repreender demônios, eu tenho autoridade para invocar o reino nesse lugar, para trazer a presença de Deus. E isso era transformador na nossa forma de ser igreja, na forma que a gente se conduzia do lado de fora. A gente falava com as pessoas, com novos convertidos, com muito mais autoridade e posicionamento de, não, Deus vai fazer, do que eu vejo hoje, assim, né? Isso me chamou a atenção quando você falou assim, tipo um gatinho. A gente antes era um gatinho. Isso aí. E a gente foi aprendendo que não, eu sou filho do leão.
né? Filho do leão. Teve a época do leão também, assim, que tudo era leão, né? Mas eu sou filho do leão. E esse posicionamento, essa autoridade, é uma autoridade que é apostólica. E que depois nós viemos a nos tornar uma igreja apostólica, Sim. né? Enfim, caminhando para o fim, como nosso apóstolo, queria, assim, agradecer, mas o meu caminhando para o fim é diferente dele, o meu é fim mesmo. Queria agradecer, assim, a presença de vocês, a conversa foi muito boa, foi muito bom lembrar, né? Uma micro-reprodução aqui do discipulado, né? Porque tinha muito mais gente, a gente sente saudade daquelas reuniões, né? Era muito gostoso. Foi bom lembrar para mim, estou falando do meu ponto de vista, né? Foi muito bom lembrar, assim, o início. Porque eu faço umas perguntinhas aqui, mas a maior parte da nossa conversa não está aqui. Vai surgindo, né? Porque é uma conversa mesmo. E queria deixar vocês tanto se despedirem, quanto se quiserem dar alguma palavra. Fiquem à vontade. Paulinha. Eu primeiro? Então, gente, eu quero agradecer demais por esse tempo. Assim, eu acho que ainda é pouco daquilo que o Senhor fez no nosso meio, não dá. Mas que fique registrado como memorial para as pessoas, né? Uhum. Futuramente, essa geração que está aí, está vindo ainda aí mais uma. Saber que Deus, eu tenho uma frase, que isso surgiu dentro de um discipulado na minha casa. E eu ainda não era da cobertura do apóstolo, eu era da cobertura dos bispos. Eu não imaginava ser nem pastora. E aí o Senhor falou comigo assim: eu ainda tenho mais. E eu não entendi. Um belo dia, isso surgiu numa oração na minha casa. Eu achei, como sempre, que eu estava ficando maluca. E aí fica aquela coisa: você está querendo pular para o apóstolo? E eu falava: não, não é isso. E eu conversando comigo mesmo: não é isso. Então, quando eu falo que Deus ainda tem mais, porque... E eu recebi esse versículo como um presente da minha amiga Flávia Bocconi. A gente passou por tantas coisas, né? E a gente tem uma aliança, mesmo distante, mesmo hoje amadurecido, a gente ainda continua, porque eu carrego é um valor, né, que a gente tem. Eu ainda carrego em mim. E eu lembro que ela colocou para mim 1 Coríntios 2:9. Que as coisas que os olhos não viu, o ouvido não ouviu, não chegou para o coração do homem aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Amém. Então, Deus tem mais sobre cada ministério, sobre cada vida que buscar, aquilo, seja na área que o Senhor te plantar, que você possa dar o teu melhor, porque o Senhor ainda tem mais. Aleluia. Beijo no coração. Amém. E já deixa para o próximo podcast, né? Falar da sua igreja lá do Moriá. A gente vai ter. A Paula pastora, líder de igreja agora, né? Junto com o pastor Ronald, Amém. Meu cunhadão, um beijão. Nossa, acho que se fosse para contar, né, tudo que a gente passou muito por cima, mas faz parte, constituiu quem a gente é, né? Me constituiu quem eu sou. Eu sou muito grato, imensamente grato, pastor Daniel, pastora Silvia, paizão e mãezona, até hoje tem um relacionamento, contato, fizeram parte dos fundamentos da minha vida. Você também, meu amor, faz parte disso. Vocês falaram de intercessão, como eu fugia de orar, eu não gostava de orar, esse negócio de orar, porque para mim era exatamente aquilo que você falou, assim, eu vou me comprometer com uma luta que eu não sei se eu estou disposto a guerrear, o inferno vai vir contra mim, sabe, aquele pensamento de que somos menores, né? Aí você falou que quando começa lá o culto, às vezes tem 2 ou 3 reunidos, mas um com Deus é maioria. Eu aprendi que um com Deus é maioria, então não importa, você está do lado dele, já foi, não existe adversário, não existe oponente. E a gente falou muito aqui de bastidores, né? Deus me conduziu a escrever um livro chamado Nos Bastidores da Adoração. Muito bom. Que fala sobre esse momento jabá, fala sobre o que eu acredito, né? Foi uma coletânea de estudos que a gente fazia aqui. Eu peguei e sintetizei para algo que eu acredito. Eu acredito que isso tudo que a gente contou aqui, que é o verdadeiro altar.
aquilo que acontece fora do altar determina o que vai acontecer no altar, ou legitima o que acontece no altar. Porque a nossa vida de altar, ela é respaldada por aquilo que a gente é, por aquilo que a gente faz fora dele. Sim. Né? Inclusive, quando eu queria ser alguém que eu não era, eu não tinha o respaldo do céu, porque não era eu, não era aquilo que Deus queria. Sim. Né? Então, eu acredito muito nisso, que a vida que a gente vive fora do altar é o altar, propriamente dito, né? E que isso aqui é consequência, e que, de alguma forma, a nossa história sirva para motivar você que está aí cheio de dúvidas, cheio de questionamentos, né? Se permita ser conduzido pelo Espírito, se permita fazer loucuras em nome do Senhor, se permita viver algo que os olhos não viram, que ouvidos não ouviram, que nem jamais penetrou no coração do homem. Eu jamais imaginei que um dia eu me tornaria pastor, né? Jamais imaginei que eu me tornaria líder de adoração, né? E um dia Deus me chamou e eu fugi o quanto pude, porque eu gostava de cuidar de coisas e ainda gosto de equipamentos e tal, mas Deus me disse uma vez: eu não te chamei para cuidar de coisas, eu te chamei para cuidar de pessoas. E todo esse processo vem me trabalhando para aprender a me apaixonar, a gostar e a viver por pessoas, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que eu jamais imaginei, mas que Deus está preparando e tem preparado. Eu sei que tem muita coisa, ainda tem mais. Ainda tem mais. Eu já vivi muitas experiências, muitas coisas boas, mas eu tenho muita expectativa de que o nosso Deus é inesgotável e de que tem muitas coisas que, para esse tempo, a gente ainda vai viver coisas extraordinárias. Não que vai nos fazer esquecer do tempo passado, mas que vai fazer com que a gente se lembre. Cara, olha de onde a gente saiu e olha para onde Deus está nos conduzindo. É uma vida de transição, de sair do deserto e chegar na terra prometida, que é Ele. Ele é a nossa terra prometida, né? Amém. Quando a gente chegar nele, viver a estatura do varão perfeito, eu acho que a gente conclui a nossa carreira, né? Como Paulo disse, e é isso. Muito bom estar aqui, muito bom relembrar, né? Que bom ter você, minha irmã. E eu não falei que a gente fez como se fosse um pacto de aliança, de amizade lá atrás. Estamos aqui hoje. Nossa irmã, minha irmã. Que bênção. Mas muito bom, assim. Quero encerrar assim, com a frase que a Paulinha falou, de que Deus tem mais. Porque a gente falou tanto de coisas gostosas, de lembranças que dão saudade, que a tentação para quem viveu esse tempo é ficar lá no passado. É ficar lá no passado. E pode correr o risco de quem não viveu esse tempo ficar, poxa, mas eu não vivi isso, né? Mas Deus tem mais. Deus é uma fonte inesgotável e Ele tem mais para mim individualmente, para cada um de vocês e para o Ministério Moriá. Né? A história do Ministério está só começando. Nós estamos chegando só aos 20 anos, né? Tem muita coisa pela frente. E eu quero agradecer você que assistiu a gente até aqui e te convidar a compartilhar essa conversa com quem você conhece, que precisa conhecer um pouco mais da nossa história, que faz parte já do Ministério Moriá, e outra pessoa que você acha, que você acredita que possa ser edificada por essa conversa. E nos vemos no próximo episódio. Até mais!